Olá, que bom ter você novamente aqui no nosso canal para mais uma meditação matinal, para mais um devocional da Palavra do Senhor. Eu quero meditar agora sobre um assunto que eu chamo de a síndrome da precipitação. Jesus está no jardim do Getsêmani, orando juntamente com os seus discípulos, e ele se afasta um pouco e pede para os discípulos ficarem ali orando, mas de repente, quando Jesus volta, os discípulos estão dormindo, incluindo no meio deles Pedro. E de repente, Judas aparece, juntamente com os sacerdotes do templo, juntamente com os soldados romanos, e vem prender Jesus. E Pedro então, rapidamente, ele saca a sua espada e corta a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, talvez o guarda, o chefe da guarda ali do templo de Jerusalém. O fato é que Pedro, de forma precipitada, puxa da sua espada e investe contra Malco, desferindo e arrancando a sua orelha. Pedro estava dormindo quando era para orar, e agora Pedro entra na batalha errada. Pedro entra numa batalha com motivações erradas. Nossa luta ela não é contra a carne, não é contra o sangue. Nossa luta exige armas, e essas armas têm que ser espirituais. Na pressa, faltou discernimento para Pedro. Diariamente, nós, pastores e pastoras e líderes na igreja, somos diariamente confrontado com críticas, desconfianças, muitas vezes sem causa, falsas acusações, mentiras, hipocrisias e traições. E no calor dessas injustiças, todos os tipos de pensamento explodem na nossa mente, provocando vários tipos de reações irrefletidas. Agimos na precipitação, que é o que eu falei, a síndrome da precipitação. Muitas vezes é quando a gente não estava na vigília que deveria de estar, não estava naquela oração que deveríamos estar, e de repente somos confrontados por pessoas na igreja, no nosso ministério, é colocado em xeque a nossa unção, a nossa autoridade, e nós muitas vezes perdemos a cabeça e acabamos falando coisas, dizendo coisas, que muitas vezes impensadamente até nos arrependemos, mas a palavra lançada é como uma flecha lançada, é como uma pedra jogada, não tem como voltar atrás. E quantas pessoas saem magoadas da igreja, porque nós muitas vezes que somos os líderes da igreja, ficamos muitas vezes ofendido com as palavras que as pessoas desferem contra o nosso ministério, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa pregação, contra as nossas autoridades. E nós muitas vezes nos doemos por isto, e resolvemos remangar as mangas e tomar uma posição. Às vezes excluímos a pessoa da igreja, às vezes colocamos em disciplina, às vezes isolamos a pessoa, então começamos a falar mal dela de um para os outros, tentando acuar aquela pessoa, isolando ela. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas nós temos que nós como líderes, temos que entender que o diabo vai usar as pessoas. O diabo ele não pode usar essas árvores para me atacar, ele não pode usar a palha para me ofender, para me magoar, para ferir o meu caráter. O diabo vai usar um ser humano, vai usar uma pessoa, às vezes vai usar até mesmo uma pessoa da minha confiança, quem sabe o meu braço direito na igreja. Mas eu tenho que ter discernimento, que o que está falando na boca dele, o que está usando ele é o diabo, porque o diabo usa, porque Jesus disse, Pedro, o diabo quis cirandar contigo, quis te peneirar, mas eu intercedi a Deus por ti, pela tua vida. E é isso que nós como líderes temos que fazer, nós temos que interceder diante de Deus pelos nossos obreiros, pelos nossos comandados, por aquelas pessoas que estão
que estão investidos de autoridade até sobre nós, porque eles também vão nos perseguir. Eu já fui perseguido por pastores, já fui perseguido por irmãos, já fui perseguido por familiares, eu já fui perseguido pelos meus amigos. Aquele amigo que comia do pão da minha mesa também levantou o calcanhar contra mim. Você não é o único, eu também já fui traído muitas vezes. Mas eu tenho que entender que a minha guerra não é contra a pessoa, não é contra o físico da pessoa. E aqui nessa passagem, se nós pararmos para pensar, Pedro estava com raiva das pessoas, por isso ele puxou da espada e se lançou contra aquele homem que vinha vindo e desferiu-lhe um golpe e arrancou a orelha de Malcom. Pedro não estava ali orando, como Jesus disse, eu vou me retirar e vocês fiquem aqui clamando, fiquem aqui orando para não perder a fé de vocês. Mas quando Jesus volta, eles já estão dormindo, ninguém estava vigiando, e é isso que vai acontecer quando nós não estamos vigiando. O diabo vai nos derrubar, o diabo vai armar uma cilada no teu ministério, o diabo vai armar uma cilada no meio dos teus obreiros, no meio das pessoas de tua confiança, para tentar te derrubar, para tentar fazer um levante contra ti. Mas você tem que ter discernimento. Você tem que entender que a tua luta não é contra as pessoas. Você tem que amar esse irmão e chamar ele para o teu lado e abraçar e dizer, irmão, eu entendo que Satanás colocou um espírito de inveja no teu coração, eu entendo que Satanás colocou um espírito de crítica no teu pensamento, eu entendo que o diabo colocou um espírito de que você não consegue ser submisso a uma autoridade eclesiástica, mas eu vou orar por ti agora, eu vou jejuar por ti, eu vou clamar a Deus para que o diabo te largue, para que o diabo não domine a tua vida e você não perca a tua fé. Foi isso que Jesus disse para Pedro, dizendo, cessa, pare, basta. Pegou a orelha de Malcom e fez um milagre ali, colocando de volta no lugar. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nas horas difíceis, nós nos deixamos levar pelo calor do momento, e nós nos deixamos levar e falamos coisas e tomamos atitudes que depois nós nos arrependemos, mas às vezes é tarde demais. Eu conheço igrejas que pastores perderam outros pastores por causa de uma palavra, muitas vezes pelo WhatsApp mandaram uma palavra ofensiva, uma palavra diabólica, e botaram a perder obreiros, botaram a perder membros da igreja, muitas vezes porque não vigiaram, deixaram o diabo usar eles. Nós, como líderes, como pastores, nós temos que meditar muito nas palavras que nós vamos falar. Nós não podemos sair abrindo a boca e falando qualquer coisa, tipo aquele jeito assim, comigo o buraco é mais embaixo, a resposta está na ponta da língua. Seja o teu falar sim, sim, não, não. O que passar disso procede do inimigo, procede do diabo. Jesus não tinha uma palavra ofensiva, Jesus meditava para dizer as coisas para as pessoas, e quando ele falava, ele tinha um interesse por trás, para resgatar a fé, para testar a fé, o caráter daquelas pessoas. Quantas pessoas, meus irmãos, estão afastados da igreja, abandonaram a igreja, abandonaram o ministério do Senhor, estão perdidos por esse mundo, por causa de pastores que não souberam discernir do espírito da carne, se deixaram levar, como esse momento que nós estamos falando sobre essa síndrome. Meu Deus, sobre essa síndrome da precipitação, muitas vezes somos precipitados e acabamos falando coisas que não devemos. Vamos vigiar nas nossas palavras, vamos vigiar na nossa pregação, vamos vigiar na nossa conduta, na nossa postura, vamos ser éticos, vamos ser pessoas usadas pelo Espírito Santo e não usados pela carne, não usados pelo diabo muitas vezes. Quantas coisas erradas, meus irmãos, que nós podemos evitar, quantas discórdias, quantas tragédias. A Bíblia diz que aquele que consegue converter o coração de uma pessoa que estava perdido, esse aí converteu milhões de pecados, esse aí conseguiu apagar milhares de pecados, milhares de erros. Vamos cuidar das
da nossa igreja, das pessoas que estão sobre a nossa autoridade. Vamos orar por eles, vamos interceder por eles, pedindo que Deus tenha misericórdia, que Deus nos ajude a ser obreiros valentes, obreiros fiéis, obreiros verdadeiros. Vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, que tu venha abençoar, Senhor, a tua igreja, venha abençoar o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa as pessoas que estão ouvindo esse vídeo agora. Abençoa eles, Senhor, que eles venham a discernir, Senhor, e entender que a sua guerra, a sua luta não é contra as pessoas, mas é contra o diabo que está usando elas. Dá força, Senhor, dá sabedoria para elas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Se você gostou dessa breve meditação, dá um like aí, te inscreve no canal, passe para os teus amigos, porque alguém precisa ouvir esta palavra.